Boa noite, gente. Estou animado, hein? Você está animado? Eu estou animado porque o Espírito Santo tem falado de uma forma tão extraordinária desde o nossa conferência viva, né? Então, nesse mês de fevereiro, a gente vai estar falando para você dessa pessoa, o Espírito Santo, a importância dele na sua vida, a importância dele na vida da igreja. E hoje eu preparei algumas coisas muito legais para a gente ter consciência sobre o Espírito Santo. Semana passada eu pedi para você ativar o dom que é em você. Quantos aqui estavam na semana passada? Você ativou o dom aí? Você já começou, né, a profetizar vida, a curar os enfermos, a usar os dons que o Espírito Santo deu a você, né? Ele vive dentro de você, Ele quer que você exercite os dons espirituais, né? Você que não pôde estar conosco, essa mensagem está gravada no nosso canal do YouTube, então você pode assistir e entender o que é ativar os dons espirituais na sua vida, né? A gente tem falado que o reino de Deus é algo dinâmico, é algo extraordinário, e você e eu temos, né, uma missão dada por Deus, temos um papel nessa organização, nesse organismo, né? Vou refazer, nesse organismo chamado igreja, e você e eu temos esse Espírito que habita em nós, para através do Espírito Santo realizarmos as obras de Deus nessa terra. E por falar desse ativar do Espírito Santo, eu preparei algumas coisas para você entender, né? Essa ativação na sua vida, esse poder que flui através de você. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo na nova aliança. Nesse tempo que a gente vive, nesse tempo maravilhoso que Jesus, né, trouxe através da igreja. Você já sabe muito bem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Maria estava lá pronta para casar, virgem, e de repente, lá no livro de Mateus, né, Mateus, Marcos e Lucas, cada escritor relata o fato, né? Chega o anjo e fala para Maria, né? Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, vai nascer a promessa de Deus através da tua vida. E Maria creu na palavra, creu na profecia, e ela se tornou, né, a mulher que trouxe Jesus à existência. Só que não houve, né, a concepção através do seu futuro marido chamado José. A Bíblia diz que por graça e obra do Espírito Santo, Maria recebeu Jesus Cristo no seu útero. E Jesus, né, foi concebido pelo Espírito no útero de Maria. Foi gerado nos 9 meses nesse útero, nasceu e começou a sua caminhada andando no Espírito, fazendo as coisas que ele deveria fazer como humano, como nós, porque ele era Deus e era humano também. Pelo Espírito, Jesus recebeu a sua missão, e a Bíblia diz que com 30 anos, né, ele vai ao encontro de João, seu primo, e é batizado por João. João diz para ele: olha, eu é que mereço ser batizado por você, mas você é que vem a mim. E aí Jesus diz para o seu primo: olha, querido, cumpra a missão, cumpra o seu papel, me batiza. E João, né, quando batiza Jesus nas águas, por isso que a gente batiza você, né, a Bíblia diz que rapidamente o Espírito Santo pousou sobre Jesus,
e João viu os céus abertos, viu o próprio Pai glorificando o batismo de Jesus, e a partir dali Jesus deixa a sua missão de filho de Maria, de cuidador da sua mãe e dos seus irmãos, para cumprir a sua missão terrena de 3 anos, pregando e discipulando, mentoreando pessoas, mentoreando os 12 apóstolos, que a gente chama de apóstolos, discípulos, e através desses 3 anos, ele faz uma revolução, trazendo o reino de Deus à terra, trazendo a glória de Deus à terra. Depois desses 3 anos, ele é sentenciado à morte, e através da sua morte, a Bíblia declara que ele é as primícias do que dorme, e ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e breve voltará para buscar a sua igreja, você e eu. Você que crê nisso, diga aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. E nós precisamos entender que, como povo de Deus, a gente tem essa promessa. E tudo isso está relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo isso também está relatado nessa obra que Jesus deixou através do Espírito Santo para você e eu realizarmos, no livro de Atos dos Apóstolos, também chamado pelos estudiosos os Atos do Espírito Santo. E no livro de Atos, você já pode aí abrindo a sua Bíblia, seja ela no celular, e deixa ela aí no livro de Atos, que a gente vai falar muita coisa do livro de Atos hoje. Há aproximadamente 56 referências sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, na vida das pessoas. O livro de Atos, ele realça então o poder, a ativação do Espírito Santo através de pessoas como nós, como você e eu. O Espírito Santo dá liderança às pessoas, o Espírito Santo fundamenta a igreja, porque Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, eu serei o fundamento da minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E essa promessa Jesus tinha dado aos apóstolos, mas depois que ele ascende aos céus, ele sobe, e você vai ver isso comigo lá no livro de Atos. A Bíblia diz que os apóstolos ficam agora olhando e falando: caramba, o que vai acontecer? Como é que a gente vai tocar o reino de Deus aqui na terra, se o Filho de Deus está retornando para a sua pátria, para a sua casa? E a Bíblia diz, você achou aí o livro de Atos? Então, Atos capítulo 1, versículo 6. Então estavam reunidos todos eles: Senhor, como é que tudo isso vai acontecer? Eu fiz um resumão para você dos 4 evangelhos em alguns minutos. Respondeu Jesus: não compete vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou exclusivamente para os seus. Versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Diga glória a Deus, porque você e eu fazemos parte dos confins da terra. Nessa época o Brasil não era conhecido, nessa época as Américas ainda não tinham sido descobertas, mas a gente está inserido aqui nesses confins da terra. E Jesus continua dizendo aqui para esses homens: ditas estas palavras, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos focados no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado de Jesus e disseram para os discípulos que estavam agora ali na terra: homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós está subindo aos céus, como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira. Quando eles voltaram desse monte, se reuniram num lugar chamado cenáculo. Não havia um templo como esse que a gente está reunido aqui, e estavam ali os 11, todos eles, versículo 14, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos. E diz que eles orando juntos, veio sobre eles a presença real do Espírito Santo. Capítulo 2, num dia de uma grande festa, diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Versículo 4 do capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A partir daqui, a igreja começa a ter existência. E no livro de Atos, esse poder ativador na igreja veio com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, desde o dia que Jesus foi elevado às alturas e retornou, e como diz o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele também voltará. Aleluia. A Bíblia diz que esse mesmo Jesus prometeu não nos deixar sozinhos. Eu vou para o Pai, diz o Evangelho de João, a partir do versículo 14. Vou para o Pai, capítulo 14, desculpa. Mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará em vós, e Ele através de vós realizará coisas extraordinárias no meu nome. Glória a Deus. E esse poder foi derramado, e ele está ativamente na vida da igreja, nesse ambiente que nós estamos aqui. O Espírito Santo foi quem salvou você, quem convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, no dia que você teve essa consciência e nasceu da água e do Espírito, recebendo a natureza de Deus, esse mesmo Espírito agora permanece continuamente na sua vida. Você agora é templo, casa, morada do Espírito Santo. Você é o tabernáculo de Deus na terra. Você é a habitação do Espírito de Deus aqui na terra. E como igreja agora, restaurado, salvo, limpo, cheio do Espírito Santo, você e eu temos uma missão: ajudar pessoas a receber Jesus como Senhor e Salvador. E no capítulo 1, no versículo 8 de Atos, diz que você e eu, então, com esse Espírito, nós somos pessoas cheias de poder. Você pode erguer a sua mão aí e dizer: eu sou uma pessoa cheia de poder. Talvez você não esteja ainda usando esse poder, mas ele habita dentro de você. Versículo 8 do capítulo 1 diz mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo está em você e ele é o poder operante de Deus através da sua vida, para que você e eu realizemos como igreja a nossa missão, o nosso papel.
que é pregar a boa notícia, o Evangelho, que são boas novas, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus cura, de que Jesus liberta, de que Jesus transforma, de que Jesus realiza coisas novas e está em movimento todos os dias para ajudar você e todas as pessoas que você e eu conhecemos. Agora, o Espírito Santo em você, Ele é uma pessoa, Ele habita dentro de você. 1 de Coríntios, deixa aí Atos aí marcado, mas vá a Coríntios para você entender o que diz o capítulo 3 e o versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, ou seja, casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja de Corinto não sabia ainda, não distinguia que eles eram a casa e a morada do Espírito Santo. Por isso que Paulo faz essa pergunta aos irmãos que eram gentios como nós, estavam se convertendo. E Paulo então faz essa declaração, né? Vocês são casa, vocês são morada. E nesta noite eu quero ratificar a palavra de Paulo. Você é casa, você é morada do próprio Deus. Você anda com Deus 24 horas por dia dentro da tua vida. Pastor, não entendi. Como é que isso acontece? Pela fé. Você não aceitou Jesus pela fé? Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom. Dom no original é presente. Foi um presente que Deus te deu. Você não vê, mas a partir do momento que você declarou pela fé que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador, que você agora é a habitação dEle, Ele sopra sobre você. O mesmo Espírito que entrou e gerou em Maria Jesus Cristo, esse mesmo Espírito vem sobre você e enche você da manifestação da glória de Deus. Então erga suas mãos e diz assim: eu estou disponível para ativar o poder de Deus sobre a minha vida, para ativar a unção de Deus sobre a minha vida. Amém? Somos igreja, e como igreja nós fomos chamados por Deus para ativar esse poder, para ativar toda a presença do Senhor. Agora entenda, foi um presente que Deus te deu, foi algo que Deus te deu. E olha só, volte a Atos, como um presente, como algo que Deus te deu. No livro de Atos, a Bíblia diz, no capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, olha o que diz a palavra de Deus. No dia da festa, no dia de Pentecoste, no dia de uma grande celebração, todos estavam reunidos e de repente, Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus que nos surpreende constantemente. A Bíblia diz: e de repente veio sobre eles um sinal. Nesse primeiro dia veio sobre eles um sinal, foi um vento, soprou um vento, e diz que o vento impetuoso encheu o lugar, o cenáculo onde eles estavam, e eles viram sobre cada um deles que estavam ali reunidos, línguas descendo como que de fogo e entrando sobre a vida de cada um que estava ali reunido. E a partir desse momento, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Diga glória a Deus, glória a Deus. E a partir daí,
veio esse derramar, esse poder, e rapidamente, cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus, o Espírito Santo começou a ativar o dom na vida de cada pessoa. Cada um começou a fazer uma coisa dentro da igreja. Diz a palavra de Deus que rapidamente Pedro começou a falar, e num dos seus sermões, numa das suas pregações, versículo 37 do capítulo 2 de Atos, diz que de 120 pessoas foram para 3.120. Você já imaginou o poder de Deus no discurso de Pedro? Não dá para a gente ler tudo que Pedro falou aqui, mas ele, em um discurso, em uma reflexão, em uma pregação, ele prega o amor de Deus, ele prega o arrependimento, ele prega a libertação, ele prega a remissão de pecados, e 3.000 pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador. Em uma das suas palavras para um dos seus ouvintes, Paulo diz o seguinte, Paulo ou Pedro, agora não me lembro muito bem, mas diz que um dos dois diz assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Acho que foi Pedro. E aí, gente, é só crer, como você e eu fizemos um dia. Estamos nessa caminhada, nesse processo, crescendo com Deus. Recebemos então, a partir do crer em Jesus, essa plenitude, esse enchimento de poder. E a partir desse enchimento de poder, os dons foram se ativando. Capítulo 3, você vê Pedro e João ativando o dom que a gente pregou semana passada, os dons espirituais, e eles ativam os dons de poder, de cura. Olha o que diz Pedro no capítulo 3, juntamente com João. Pedro e João subiam ao templo para orar, 9 horas da manhã. Versículo 6. Pedro e João disse para aquele homem que pede alguma coisa a ele: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés daquele homem e os seus tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar entre eles no templo, saltando e louvando a Deus. A partir do momento que Pedro e João entenderam seu papel dentro do organismo que é a igreja, eles ativaram o dom que estava neles e eles começaram a realizar as obras de Deus. Não para por aí. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 4. Pedro e João foram presos. O evangelho começou a incomodar as autoridades. E aí Pedro e João presos. Diz que a igreja começou a orar, versículo 23. E a igreja começou a orar, começou a interceder. Os dois presos. A Bíblia diz no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram a eles o que havia acontecido. E eles, contando o que havia acontecido, as coisas foram tão extraordinariamente recebidas pela igreja. Versículo 31, que eles orando, que eles celebrando, que eles agradecendo a Deus pela libertação de Pedro e de João, que haviam sido presos. Diz que o poder da unidade. Eu quero lembrar a você, gente,
Quando o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Diz que a igreja estava tão feliz com a libertação de Pedro e João, começou a orar, começou a dar louvores e gratidão ao Senhor. Olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque com intrepidez a igreja anunciava a palavra de Deus. Para por aí, pastor? Não, tem muito mais, tem mais coisas. Capítulo 7, a gente falou para você, a igreja estava sendo perseguida. Por quê? Pastor, mas se a igreja fazia coisas tão boas, por que ela estava sendo perseguida? Simples. O imperador romano, ele tinha uma neura, ele tinha uma obsessão por adoração, por ser adorado. E ele não permitia que outro rei fosse adorado, a não ser ele, o imperador. Só que a igreja do Senhor Jesus só tem um rei, só tem um que nós adoramos em espírito e em verdade, e esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores, esse é aquele que morreu na cruz do Calvário e nos libertou de toda a maldição da lei. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E aí prendiam os irmãos, como você e eu, pessoas como nós. Mas eles não se prostravam diante do imperador e não reconheciam-o como Senhor de suas vidas, de toda a sua existência. E por isso eram sentenciados à morte. Eram sentenciados a ser queimados, eram sentenciados a ser lançados nas arenas. Você já deve ter visto filmes de Roma antiga, de gladiadores, onde as pessoas eram jogadas num grande palco, e ali os leões devoravam essas pessoas, comiam essas pessoas. Os cristãos eram sentenciados a essa punição. E por quê, pastor? Se eram gente tão boa, se faziam coisas tão legais para as pessoas, simplesmente porque eles não adoravam o imperador, e eles tinham um único rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o interessante, gente, é que mesmo fazendo toda essa atrocidade, a Bíblia diz que o número de cristãos crescia assustadoramente. Se você gosta de história, você sabe que isso é uma verdade, a ponto de chegar um momento que o império diz o seguinte, através de seu líder Constantino: se eu não posso destruí-los, eu vou me associar a eles. E aí foi um grande problema na vida da igreja, porque a luz, diga, eu sou luz, eu preciso brilhar no meio das trevas. A luz se contaminou com as trevas, e todo mundo, se Constantino era cristão, o que eu tenho que ser? Cristão. E aí deu ruim. Aí começou as coisas se complicarem. E eu quero lembrar a você que a partir desse momento a igreja começa a ter uma trajetória não muito legal. Mas se você sabe muito bem, né, ao longo da história, o Espírito Santo sempre vai ter o seu remanescente fiel. Você pode erguer as suas mãos aí e dizer: eu sou esse remanescente. Eu não vou me prostrar, eu não vou deixar a peteca cair, venha o que vier, eu sou de Deus. A gente precisa ter essa consciência.
E no capítulo 7, tentaram matar o diácono Estevão. O próprio Paulo, que não era Paulo ainda, Saulo, sem conhecer Jesus, mata Estevão. Mas olha só, esse cara, Estevão, está lá em Atos capítulo 7, 54, não dá para a gente ler todo o texto. Olha o que diz a partir do versículo 54 de Atos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, tapando seus ouvidos, e unanimemente arremetaram pedras para matar Estevão. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram todas suas roupas ao pé do jovem Saulo, perseguidor. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão, recebendo as pedradas, cheio do Espírito Santo, ajoelhou, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e o seu espírito retornou para Deus. Caramba! O Espírito Santo na vida desse cara fez com que ele suportasse um apedrejamento. E diante desse apedrejamento, ele consegue ver o céu aberto, ele consegue ver o próprio Cristo, ele consegue ver todas as coisas que ele estaria desfrutando, e ainda pede pelos seus algozes. O Espírito Santo faz você orar pelos seus inimigos. O Espírito Santo faz você não ter ódio por ninguém. O Espírito Santo faz você cuidar das pessoas. O Espírito Santo, ele enche você. E eu convido você a continuar comigo folheando a palavra de Deus. Capítulo 9 de Atos, versículo 31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você quer que essa igreja cresça a cada dia mais e mais, e pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus através de nós? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo em nossa vida nós exalaremos a presença real e atrairemos pessoas a essa presença real do amor de Deus impregnada dentro de você. Então se encha nesta noite desse Espírito, se encha nesta noite do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, esse mesmo Saulo, a Bíblia transforma esse homem, liberta esse homem e transforma esse homem em um dos maiores pregadores para nós, chamados na Bíblia de gentios. Esse homem é também cheio do Espírito Santo. Esse homem, cheio do Espírito Santo, nasce de novo, reconhece que ele tinha uma necessidade muito maior na sua vida, além do seu entendimento, além do seu conhecimento filosófico, acadêmico, ele precisava de Deus. E esse homem foi comissionado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. E quem o comissionou foi o Espírito Santo, depois dele ter nascido de novo. Olha o que diz em Atos capítulo 13. A partir do versículo 1 até o versículo 3 diz assim: havia na igreja profetas e mestres. Lembra que a gente falou deles? São dons de revelação.
Esses dons que a gente pregou semana passada estão elencados no livro de Coríntios a partir do capítulo 12. Havia na igreja profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes o Tretarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: pastor, o Espírito Santo fala. Diga, ele fala. É só você estar sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai guiar você a toda a verdade. E diz aqui o texto: e o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E você sabe muito bem o que esses homens fizeram a nível de evangelização do Evangelho de Deus. É só darmos continuidade ao livro de Atos. Eles foram chamados, eles foram cheios desse Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, ele continua operando coisas extraordinárias na vida da igreja. Você pode dizer amém? Agora, para que isso aconteça na igreja contemporânea do século 21, a gente encerrou semana passada cantando uma canção, você lembra? Eis-me aqui, rendido estou. Você lembra dela? Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Olha o que diz o capítulo 15, para a gente fechar no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Isso aqui foi um conflito que aconteceu entre a igreja gentia, nós, e a igreja cristã judaica. Conviviam os dois povos no mesmo cenáculo. E diz aqui a palavra de Deus que nós, os gentios, nos abstêssemos de coisa sacrificada aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Quem disse? O Espírito Santo. Através de quem, gente? Através de pessoas. Foi uma palavra profética, uma palavra de revelação que foi dada ao concílio que estava ali reunido: Paulo, Pedro, Judas, Tiago. E a Bíblia diz que através do Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteciam. E eu quero lembrar a você, continuam acontecendo. Volta um pouquinho a sua Bíblia, com essa eu quero fechar. Atos capítulo 11, versículo 28. Ágabo. Quem era Ágabo? O Pite, a Glenda.
o Eric, você, eu, nós, o Rossano. Alguém que ativou a presença do Espírito Santo na sua vida. O Jean, o Daniel, o Alex, o Renato. Naqueles dias, versículo 27 do capítulo 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio no dia de Cláudio o rei. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolviam enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Deus continua ativando o seu Espírito na sua igreja. Deus, mais uma vez essa semana, está comissionando você a sair desse lugar e ser um Ágabo. Ser um Pedro, ser um João. Vai visitar o seu amigo que está enfermo, chega na casa dele e fala para ele assim: olha, Deus coloca uma palavra de cura no meu coração, posso orar por você? E aí você só vai liberar aquilo que já está dentro de você. Diga: dentro de mim. Mais uma vez, dentro de mim habita o poder dos poderes. Eu sou o canal desse poder. E eu estou disponível para ativar esse poder nesta semana, aonde eu estiver. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero e estou disponível e me rendo ao Senhor. Me coloco em Suas mãos para ativar o Espírito Santo que habita dentro de mim. Você pode ficar de pé. Erga suas mãos e diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Você pode erguer as suas mãos e se render a Ele. Meus momentos nos dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para Ti, ó Deus. Peça a Ele para lavar você, limpar você. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens para mim. Ative o poder dele. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.